Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos ganhar almas para Cristo. Vamos ganhar almas para Cristo. Essa é a nossa primeira e maior ambição. Ganhar almas para Cristo, as livrar da prisão, mostrando-lhes a luz do entardecer. Mostrando-lhes a luz do entardecer. Luz que ilumina na escuridão, luz que abre a nossa visão, luz que nos libertou da escravidão, da tradição e da falsa religião, da denominação e da falsa adoração. Uma alma puto, do zumbo ao índico, do rovo uma alma puto, do zumbo ao índico. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos ganhar almas para Cristo. Vamos ganhar almas para Cristo. Vamos cooperar em levar essa mensagem de Deus ao norte, no centro e no sul. Salvar almas é a nossa maior missão. Levar as boas novas ao redor dessa nação. Salvar almas é a nossa maior missão. Levar as boas novas ao redor dessa nação. Luz que ilumina na escuridão, luz que abre a nossa visão, luz que nos libertou da escravidão, da tradição e da falsa religião, da denominação e da falsa adoração. Do rovo uma alma puto, do zumbo ao índico, do rovo uma alma puto, do zumbo ao índico. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos
Vamos ganhar almas para Cristo. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos ganhar almas para Cristo. Vamos ganhar almas para Cristo. Shalom a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer a Deus pela vida, em primeiro lugar, e por este tempinho que nos é dado para fazermos mais um vídeo, dirigindo-se desta forma para a noiva do Cordeiro, espalhada por este Moçambique grande. Talvez antes de irmos muito longe, gostaria esta noite de ler a partir, começando com o livro de Hebreus 11. Hebreus 11, vou começar no versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Vou saltando só para mostrar o que foi alcançado pela fé. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Vou saltar de novo para o versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Vou continuar a saltar para o versículo 17. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, potencialmente. Ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Versículo 24, 21, 20 mesmo. Pela fé, Isaque obedeceu, abençoou a Jacó, Isaú no tocante às coisas futuras. 21. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou, encostando a ponta do seu bordão. 22. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. 23. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses pelos seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande,
recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo de pecados. Continua mencionando aqui o que foi alcançado pela fé. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue para que o destruidor dos primogênitos não tocasse. Pela fé passaram o Mar Vermelho. Pela fé caíram os muros de Jericó. Pela fé a meretriz não pereceu com os incrédulos. Só este capítulo vai e continua falando a respeito daquilo que foi alcançado pela fé. Gostaria talvez de ler mais uma outra aqui no livro de São Lucas. São Lucas 18. Versículo que vínhamos lendo. A parábola do juiz iníquo. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar e nunca desfalecer. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Só vou diretamente para poupar o meu tempo no último versículo, que é o versículo 8. Ele diz aqui, digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? É uma pergunta. Oremos. Ó Pai Celestial, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o único Deus verdadeiro, aquele que prometeu dizendo que as obras que eu faço as farei, o único capaz de tudo, pronto para compartilhar a sua natureza com os seus filhos, como foi dito que sejais santos como o vosso Pai que está no céu é santo. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez, o rosto direcionado à sua amada noiva. Pai, te peço que me santifique para esta obra que está em minha frente e tome a alabasta do unguento santo e derrame para que possa entrar no lugar santíssimo como fazia o sacerdote, o sumo sacerdote Arão, que entrava na presença da glória de Shequina com aquele aroma suave. Pai, permita que derrame o aroma, o cheiro de Cristo neste momento em que somos chamados para subirmos e escalar outros níveis. Senhor, quero encomendar a cada um dos seus filhos. Abençoa-nos, ó Pai, neste canal que vamos começar, e que o Espírito Santo esteja conosco como foi conosco quando estávamos a falar a respeito de oração. Que Pai nos revele, Senhor, o mistério desta fé, para que possamos a obtê-la.
comece conosco e termine conosco, e abençoe e cure os doentes, salva os não salvos, alegra os tristes, porque te peço em nome do Senhor Jesus Cristo para a tua glória. Amém. Deus lhes abençoe ricamente. Esse é o nosso desejo. Como dizíamos precisamente no vídeo anterior, que terminamos com o tema de oração, que foi realmente uma grande bênção. Não haveria assim palavras adequadas para descrever como fomos impactados, como o tema foi marcado. Foi mesmo impactante nas nossas vidas. E Deus nos deu graça para termos que ver a oração de uma outra maneira. Eu creio que Deus deve ter ajudado a cada um de vocês, e seguindo o exemplo daqueles guerrilheiros da fé, que a maioria deles viveram precisamente no tempo em que Deus derramou o Espírito do homem sobre a terra, e realmente foi mesmo uma grande bênção. E pela graça de Deus, estamos tendo resultados positivos. E alguns ministros e pastores reclamando as suas próprias cidades, vilas, reclamando como aquele grilheiro que pediu, que disse: Senhor, me dê a Escócia ou eu moro. E Deus, que prometeu para responder orações, certamente acabou dando àquele grilheiro a Escócia. Almas foram salvas. Estamos cientes de que não é assim, digamos, dar a cidade como tal, mas estamos a falar aqui Deus chamando todos aqueles que são dignos da vida eterna. Falávamos a respeito dos irmãos de Nampula que tiveram um grande recorde de ter que ser visitado por 50 e tal convidado num único domingo. Eu quero acreditar que isso só pode ser Deus fazendo, porque nem para você conseguir convencer uma só pessoa para poder vir não é fácil. Só se é que chega-se um momento de arrecadar 50 e tal almas de uma só vez, ter que vir, só ter que deixar tudo e vir, é porque Deus moveu no coração das pessoas. E são os resultados precisamente de oração. E vamos continuar neste sentido, orando, porque essa responsabilidade
da chamada da noiva aqui ao nível nacional, foi precisamente dada a nós. É a nossa responsabilidade, a nossa inteira responsabilidade de termos que chamar a noiva. Já tentamos aqui mostrar como a coisa é feita. Houve um momento em que Jesus chamou os seus, ele disse aos seus discípulos: eu sou a luz do mundo. E mais tarde ele disse: vós sois a luz do mundo. Só quando os discípulos entraram em contato com a luz do mundo, que é Cristo, eles também se tornaram luzes. E nós sabemos que há uma promessa de que haverá luz no tempo da tarde. E o profeta aparece como esta luz do tempo da tarde. E nós que temos interagido com esta mensagem, nós também se tornamos a luz do entardecer. Como já vínhamos mostrando, o profeta a dizer que eu estou lançando semente, e vocês é que vão, os ministros é que vão fazer com que essa semente venha à vida. E é exatamente o que está acontecendo. É exatamente o que está se desenrolando. Este ministério que o irmão Branham dizia que a noiva tem um ministério. Dizia, foi precisamente na quarta-feira, tentando mostrar essa responsabilidade que recai sobre nós, precisamente aqui no Apocalipse. Apocalipse 10, e falando aqui de João, que é precisamente o tipo ou que representou a noiva neste sentido aqui. Apocalipse 10, vou começar no versículo 8. Ok, talvez 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai a falar com João, a noiva. Toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e coma-o. E ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Se na boca, ao ouvir a palavra de Deus, é tão doce, mas para digerir e vivê-la, acaba amargando, porque há situações em que você tem que tomar decisões que lhe ferem. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E, havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse: me importa que profetize outra vez. Eu queria que você notasse esta parte outra vez. Há muitos povos, nações, línguas e reis. Só tem essa fase em que a mensagem é trazida outra vez. Ela foi trazida pelo mensageiro, mas o quintuple ministério toma a mesma mensagem e a prega de novo.
pregando a mesma mensagem, porque João aqui acabara de comer aquilo que eu estava a dizer, que os discípulos já finalmente foram chamados também de luz do mundo depois de terem interagido com a luz do mundo, Cristo. Nós, depois de termos comido o livro, comido a mensagem, somos incumbidos para profetizarmos de novo, pregarmos a mesma mensagem. Falava com alguém, tentava lhe mostrar, e essa pessoa dizia, não, parece que devemos simplesmente sentar e escutar fitas, ninguém deve pregar. Eu disse, se a gente fazer isso, vamos contrariar com as Escrituras, porque deve-se profetizar a todos os povos, línguas e tudo mais. E se a gente diz que vamos somente escutar fita, só serão salvos aqueles que estudaram, que conhecem ou que podem ouvir português. Porque são as únicas fitas vulgares que nós temos aqui no país. Hoje, a maioria dos povos não terão acesso, mas Deus tem uma maneira pela qual um que conhece português pode ir pregar para outro que não conhece, que não fala, não ouve português, não entende português. Só tem que se profetizar de novo. E nós temos uma responsabilidade, estamos cientes, e Deus tem nos ajudado, Deus está chamando e tardando o Senhor, e vai se levantar congregações talvez grandes, que ultrapassam mesmo o que temos aqui. Só é Deus. Deus está a chamar, o profeta está a chamar a noiva através da mensagem que estamos a pregar. Não há outra maneira. Não há outra maneira de verdade. Só terminamos pela graça de Deus quando estávamos a falar a respeito da viagem, da oração. E, oh meu Deus, foi muito bom para mim quando mostrávamos que a oração é a viagem da alma. E aquele que na hora precisamente está negligenciando a Deus. Porque orar é prestar uma visita ao Pai Celestial. Como vimos que os filhos vão com alguns plásticos diante do Pai, que são louvores que a gente levamos diante do Pai, e saímos do trono de Deus com as respostas das nossas orações. E vimos falando a respeito do antigozo. Levou-me para muito longe, onde quando vai e visita o Pai Celestial, você é dado talvez uma colherinha para provar a glória que vamos desfrutar depois do arrebatamento. E ali, na presença de Deus, você, como antigozo, você prova, você testa o gozo celestial que teremos depois desta vida. Não é de se admirar que aqueles que já tinham caído neste canal podiam orar por horas, porque
aqueles não queriam deixar aquela presença em que entravam nela. Faz-me lembrar quando Moisés entrou na coluna de fogo e quase que tudo cessou nele. Todas as necessidades carnais cessaram. 40 dias e 40 noites não teve fome, nem teve nenhuma necessidade física, porque ele estava na presença da glória de Shequina. E ali, provando o antigo, faz-me lembrar quando e provavas ou provas esse antigo na presença da glória de Shequina, o poder dos séculos já futuros, e automaticamente temos crentes que estão a trilhar na terra, mas são homens que passam, espiritualmente falando, a deixar o corpo e as suas almas vão na presença de Deus. Da mesma maneira que o homem que dorme vai viajando. E são homens que passam a visitar o mundo por vir. São homens que passam a provar o poder dos séculos vindouros. E eles passam a voltar aqui na terra como homens assim, como qualquer homem, mas são homens que passam a visitar os séculos futuros. Como vimos que Deus faz isto, ajudar o seu povo, incentivar o seu povo, tomar alguém e ir além da cortina do tempo, como o profeta que foi e desfrutou daquilo que vamos desfrutar depois desta vida, e ele tornou a voltar. Como Josué, que teve o privilégio de atravessar o Jordão e foi além do Jordão e trouxe a evidência de que é uma terra que mana leite e mel. E o irmão Branham, no ministério de Josué, teve o privilégio também de atravessar a cortina e foi além da cortina do tempo. E ele nos trouxe as evidências de que realmente há céu, há paraíso depois desta vida. E temos tido graça de ouvir aquilo que Paulo não pôde dizer nada a respeito. Sim, acontecia o seguinte, quando um certo sacerdote era admitido para começar o seu ofício, levava-se um punhado de maná que caiu no primeiro dia, porque quando o maná cai, levaram um punhado e colocaram numa panela que jazia na presença da glória de Shequina, só para ajudar aquele sacerdote, para ter a veracidade daquilo que ele vinha lendo nos livros, que houve um momento em que Deus alimentou o seu povo através de maná. Aquele sacerdote, quando entrava no ofício, ele ia e provava, testava, saboreava o maná que ele havia ouvido sendo lido nos livros. E nós, pela graça de Deus, o que temos ouvido sendo falado a respeito do mundo por vir, na oração somos transportados para provar, saborear, ver
virtudes do século futuro e voltamos a viver aqui na Terra. Somos um povo muito especial. Somos um povo muito especial, dizer a verdade. Um povo que passa a atravessar, que passa a escalar além da cortina do tempo. E ali na presença de Deus, na presença dos querubins, na presença dos anjos, e ali aquele fogo que nunca se apaga, e a gente saboreamos as virtudes do século futuro e tornamos a viver. Não é de se admirar que este mundo já perdeu o seu peso para nós. A questão do céu não é assim novidade como tal para um crente verdadeiro. Para ele é uma realidade porque ele tem atravessado, às vezes em quando, as cortinas e ele vai além e saboreia o que está à sua espera quando esta vida terminar. Da mesma maneira que vivemos com um povo diabólico, que vai nas regiões dos perdidos e tornam a voltar. Deus é bom para nós. Achamos tamanha graça diante dos teus olhos. E o diabo luta bastante para nos cegar, para não vermos essa realidade. Agora, pela graça de Deus, esta noite, gostaríamos de, como que, fazermos uma pequena introdução a respeito, como dizíamos, que vamos começar com outro pensamento. E certamente, no domingo passado, estávamos reunidos em Canongola, os 3 tabernáculos, ou 4 com os irmãos de Degue. E, pela graça de Deus, já acabamos começando este outro pensamento, que é precisamente a fé. Porque achamos que esses dois pensamentos devem ir em paralelo. Se você ora, para ter resultado, precisa de ter fé naquilo que você está a pedir. E foi maravilhoso. E gostaríamos simplesmente de termos que, por alguns minutos, uma pequena introdução. E estamos a esperar que a nossa fé seja, digamos, movida da mesmíssima maneira ou desafiada para termos o desejo de querermos subir cada vez mais. Da mesma maneira que aconteceu quando estávamos a falar a respeito da oração, vimos a necessidade de pararmos com a maioria das brincadeiras e talvez formarmos correntes de oração, como já tentamos mostrar. Agora, como uma pequena introdução, queria ler nesta mensagem: a fé é a substância. Vou começar no parágrafo 18, saltando. Falando a respeito da fé, no parágrafo 17, ele diz, o profeta: esta é a nota-chave das Escrituras. Fé. Aquele que vem a Deus deve querer que Ele é e um galardoador daqueles que o buscam diligentemente.
Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, eu queria que talvez pudéssemos aproximar este pensamento de uma outra maneira que já aproximamos. Porque às vezes, quando se fala de um pensamento, facilmente pode estar a falar da fé, já conhecemos o que é a fé. Mas vamos tentar tomar uma outra postura, como se estivéssemos já a ouvir deste pensamento pela primeira vez. É a única maneira pela qual a gente podemos desfrutar deste pensamento. E ele diz: este mundo foi feito pela fé. As coisas foram moldadas na existência pela fé. Deus já acabou de ver aquela gota de orvalho pairando ali no ar, seja como for que você queira chamá-la. E ele simplesmente falou e disse: haja luz. E havia luz. E então ele trouxe a terra e a secou e assim por diante. Só podemos ver logo aqui o quão importante é a fé. Que tudo quando temos ao nosso redor, você se quiser olhar ao seu redor, tudo quando foi precisamente feito, criado pela fé. Não existiu nada fora daquilo que a fé criou. E Deus criou este mundo pela fé. E realmente, se a gente acharmos graça de compreender isso, vai nos ajudar bastante. Se há alguma coisa que você vai conseguir fazer para Deus, para si, para a sua família, a fé ali tem que ser aplicada ou usada, é pela fé. Como acabamos de ver aqui os patriarcas, quase tudo pela fé. Falou-se de Abel, o que ele fez foi pela fé. Falou-se de Abraão, tudo pela fé. De Jacó, pela fé. De Isaac, pela fé. De Jacó, pela fé. Os profetas, tudo, Moisés, tudo foi pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. E às vezes nós achamos que não é pela fé, mas é pela fé. E quando Deus estava a criar este mundo, e ele se colocou em pé e disse: haja, haja, haja. E ele tinha que querer para que as coisas se realizassem. E é aqui onde Jesus disse que quando a gente orarmos, devemos querer para que o que nós pedimos possa se realizar. E aqui você vai notar que é como uma natureza compartilhada. O que você vai e ora, para que se realize, você tem que ter fé. Da mesma maneira que Deus teve fé quando ele parou para falar. E quando você ajoelha para falar em oração, creia da maneira que Deus quereu para que o que você está pedindo possa se realizar. Amados irmãos, este é um pensamento muito profundo, porque a verdade é de que ainda não pegamos a importância ou o poder que jaz por trás da fé. Por isso se diz que tudo é possível para aqueles que creem. E é uma coisa muito profunda. A fé, ela é criativa.
Se você pedir alguma coisa e querer, aquela fé vai criar, vai fazer meio para que o que você disse se realize. Imagine, parar um pouco para pensar. O que aconteceu mesmo quando Pedro creu e saltou na água e começou a andar em cima das águas? A fé dele é que lhe deu essa graça de andar em cima das águas. Se ele tivesse continuado querendo, poderia ir e chegar onde estava o Senhor e voltariam os dois andando em cima da água. Se ele tivesse querido sem duvidar ou ajuizar. Por isso, irmãos, é chegada a hora em que a gente devemos querer de verdade. Essa é simplesmente uma introdução que eu creio que vai nos dar uma visão, uma pequena visão de onde a gente estamos tentar chegar. E ele diz alguma coisa aqui. Ok. Diz a 8. E ele diz agora, muitas pessoas falam sobre este assunto, fé. E sabem tão pouco sobre isso. Agora, ouçam, amigos, eu vos amo e quero que vocês vejam isto. Há tantas pessoas que falam da fé e não conhecem a base da fé. Agora, vocês estão juntos e eu, talvez nunca mais nos encontraremos deste lado da eternidade. Se eu tivesse um lugar onde pudesse estar junto e pudéssemos gradualmente trazer a coisa até onde você seria capaz de ver, mais claramente do que o que você verá agora. Porque muitos de vocês vão pensar, e provavelmente muitos terão uma impressão errada de mim esta noite. O irmão Branham já estava a tomar a igreja, a congregação, para tentar lhes mostrar a base mesmo da fé, a fé pura. No 19 ele diz agora, muitas pessoas passam pela fila e dizem, eu tenho fé para ser curado. E amigos, quando eles passam, sei que não tem fé suficiente para curar uma dor de dente. Está vendo? E a maioria de nós precisamos mesmo de muita graça, porque as pessoas nem sequer têm fé para curar as dores de dente. É terrível, não é? Correto? E alguns deles passam com câncer e dizem, eu tenho fé para ser curado. E eles não têm fé. Minha lição das Escrituras esta noite diz, a fé é a substância das coisas que se esperam. E é a evidência das coisas que não se vê. Veja, é uma substância. Ok. No parágrafo 20 ele diz agora, aqui não faz muito tempo. Vou lhe contar uma pequena história de alguém que veio para que você veja o que é a fé. A fé é um dom de si mesmo. Você pode ter uma parte dela, mas há um dom da fé. Assim como algum de vocês unge os enfermos e ora por ele, você tem um resultado. Isso não é um dom de cura, isso é uma parte da fé. Mas esse não é um dom direto de cura, pois há apenas um dom direito de cura, há apenas um dom direito da fé, há apenas um dom direito de milagre e assim por diante. E no 22 ele diz, é a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas que não se vê. E ele toma um grande exemplo aqui que gostaríamos que talvez... E ele foi convidado para ir orar a favor de uma
de uma senhorita que estava doente. E quando ele chegou lá para orar a respeito dela, e talvez é aqui onde acabamos não ter os resultados, às vezes, que almejamos. E ele perguntou àquela senhora se tinha fé. E aquela senhora disse que sim, senhor, eu tenho fé para qualquer coisa. Mas o irmão Branham sabia que ela não tinha fé. E só ele queria provar para aquela senhora que, senhora, você não tem fé. E talvez diríamos, neste momento em que estamos sintonizados, todo mundo diz que tenho fé. Mas vamos agora para entrarmos na prova, para provar a cada um de nós se de verdade temos a fé verdadeira ou não. Só vamos entrar nessa prova. 34. Então esta garota, ela disse, eu creio, irmão Branham. Bem, ela pensava que queria. Está vendo que pessoa pode pensar que crê enquanto que não crê. Agora, veja, ela tinha esperança. Mas a fé é o fundamento das coisas que se esperam. A evidência das coisas que não se vêem. Você entende o que eu quero dizer? Agora, eu disse, irmã, um caso como eu disse, eu poderia ter um pouco de tempo e deixar que você tivesse tempo, talvez, para ter tanta fé e sair com isso. Mas você precisa de atenção imediata. Agora, pois vou ser honesto com você. Você não viverá para ver o hospital. Estava numa situação. Bem, os pais não gostaram muito daquilo naquela época. Mas prefiro ser honesto com você, deixar você saber a verdade. Vocês não preferem que eu seja honesto com vocês? Lembra-se, amigo, não estou lutando contra carne e sangue. E não estou lutando contra carne e sangue. É poder espiritual. Devo ser honesto diante do Deus Todo-Poderoso. Vê? E porque eu percebo o perigo da minha própria vida, e não só da minha, mas a sua. Então ela disse que iria. Ela queria, mas não queria. Bem, eu disse, agora, eu quero que você observe isso. E eu quero que você seja muito cuidadoso agora e tome cada palavra para que você possa dividi-la de uma coisinha que Deus permitiu ali. E verei se você tem fé. E eu disse, irmã, você tem fé? Ela disse, reverendo Branham, eu tenho fé para querer em qualquer coisa. Meu Deus. E ele disse, você tem fé? Quero perguntar-lhe. E antes de eu mostrar que você não tem fé, agora ouça e pegue cada palavra disso. Pendurado no cômodo, em um lugar havia um cordão. E na ponta daquele cordão, uma pequena pulseira. E era uma porcelete, um porcelete branco, com pequenas coisinhas vermelhas, onde uma criança provavelmente estava brincando com ela, sabe? Balançando na sala. Talvez algum de vocês tenham seus próprios bebês aquietados dessa maneira. Balançando algo assim para brincar, para diverti-los. E eu vi aquele pequeno Brisela pendurado. E eu disse à jovem, aquela distância, a que distância você está daquele porcelete? E ela disse, possivelmente 15 pés. E eu disse, agora, todos vocês, outros adultos aqui, todos vocês apenas viram as costas para mim. Só o resto das pessoas tinham que virar as costas para não olhar naquela porcela, naquele porcelete,
para que não interferisse a fé deles com aquilo que aquela mulher estava sendo perguntado. E aquela mulher achou muito estranho. Como que está me perguntando? Porque havia como que, digamos, uma corda que devia ser abanada sem mão. Mas pela fé que essa senhora reclamava que tinha, ela devia, pela sua fé, abanar aquele parceleta sem que tivesse colocado a mão nele. Porque tratava-se aqueles que querem, tudo é possível para aqueles que creem. Se você crê de verdade, tudo tem que ser possível para você. Mas ela não conseguiu fazer isso e ela disse, isso não é possível de se fazer. Mas a fé não chega neste ponto onde ela pode dizer que não é possível. Para a fé, tudo é possível. Só é ali, amados irmãos, onde a nossa fé está sendo abanada e desafiada pelas raízes. Vamos seguir esse pensamento, queridos irmãos. Já estamos entrando. E eu simplesmente tenho que fazer com essa garota, porque ela tem que pegar a ideia agora. Esta é a razão pela qual estou discutindo essas coisas com você esta noite. Temos mais das 2 noites e agora precisa descer. Entendam? Agora, eu não quero que você vá embora e diga algo errado sobre isso, porque você pode ter que responder no julgamento por isso. E então eu disse, algo precisa ser feito imediatamente. Algo precisa de ser feito imediatamente. E eu disse, agora, pais, basta virar as costas. E alguns dos vizinhos estavam sentados com ela, e todos eles viraram as costas para mim, e viraram suas cadeiras. E eu disse para a jovem, agora, diga-me que tem fé para querer em todas as coisas. Ela disse, sim, senhor. E eu disse, há quanto tempo você não come? E ela disse, cerca de 3 dias. Disse, não consigo nem manter água no estômago. E vocês sabem o que é apendicite e febre nela também. 37. E eu disse agora, se você querer de todo o seu coração e provar para mim agora que tem fé, veja onde as coisas estão a ir aqui, amados irmãos. O irmão Branham já queria que aquela senhora provasse para ele se ela tinha fé. E a prova que ele estava pedindo era a prova de uma fé capaz de abanar porceleta sem colocar a mão. Porque ele estava baseando nas escrituras que dizem que tudo é possível para aqueles que creem. E aquela senhora achou que fosse muito estranho. E achou que fosse talvez uma coisa de encantamento, uma coisa dessa. Deixa eu continuar a ler para não ir talvez em frente. Então você o faz balançar para frente e para trás na sala. E então para. E eu acreditarei que você tem fé. Agora, se tivesse sido perguntado a você, se o irmão Branham tivesse pedido a você para fazer isso, não sei se você seria capaz de fazer. Ele seria a prova de que a sua fé ainda não atingiu os níveis onde tudo é possível para você. Porque Deus está tentando nos levar a esses níveis, onde tudo é possível para nós. Meu Deus.
Então você faz balançar para frente e para trás na sala. E então pare. E eu acreditarei que você tem fé. Ela disse, irmão Brahma, disse, que coisa? Por que me pergunta algo assim? E eu disse, queria ver se você tinha fé. Queria ver se você tinha fé. Se você tem fé, vai olhar numa coisa e conseguir abanar sem que tenha colocado a mão dele. Se você tem fé genuína mesmo. Não estamos a dizer da fé que você acha que tem, não. Estamos a falar da fé genuína. E é essa fé genuína que nós vamos precisar para sermos arrebatados. Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia de nós. E eu disse, eu queria ver se você tinha fé. E eu disse, Jesus disse, todas as coisas são possíveis se você crer. Agora, isso é pura fé, amigos. E ele diz, os mágicos usam muitas no 38. Ok, estamos ali no 37, vamos no 38. E ele diz agora, isso é pura fé. Amigos, os mágicos usam muitas vezes para pregar peça e assim por diante. É por isso a fé pode fazer qualquer coisa. Eu falava no domingo a respeito de um senhor famoso que se levantou na África do Sul, que era chamado Mahamba Edward. Esse senhor podia pôr a sua mão aqui, pôr a sua mão, pegar um comboio deste lado, pegar um comboio deste lado. E o comboio para este lado patinar, o comboio também para este lado patinar. Ele pegar os dois comboios assim. E não era força. Força não podia fazer, porque não há força no homem para tal. Mas era fé. E o irmão Branham está a dizer aqui que até os mágicos fazem. Nessas cidades grandes, vai apanhar os mágicos a subir. Talvez põe uma corda daqui, numa altura talvez dos seus 3 metros. Ele põe corda a uma distância talvez de uns 10 metros. E é aquele que vai andar em cima de uma corda. Tudo aquilo aí é feito pela fé. O irmão Branham é o que está a dizer aqui. E ele chama aqui, como vou citando. Agora, isso é pura fé. Amigos, os mágicos usam muitas vezes para pregar peça e assim por diante. Estourar óculos e coisas assim. Está a ver? Estourar óculos ou mesmo uma garrafa. Colocar uma garrafa aí. E você olhar naquela garrafa e partir a garrafa. É isso que o irmão Branham está a dizer aqui. Se você tem fé com o objetivo, com o motivo certo para tal, talvez para ajudar alguém, para querer no Senhor, e os seus motivos, não só para exibir, não. Se os seus motivos estão corretos, e você tem que ter fé suficiente, porque tudo é possível para aqueles que creem. Muitas das vezes, quando a gente lê essa escritura de que tudo é possível para aqueles que creem, limitamos-nos a pensar que talvez tudo é possível naquilo e naquilo, mas está-se a falar de tudo. Você viu como os profetas do passado, quando caíam neste canal, onde tudo era possível para eles, eles podiam. Lembra Eliseu, quando foi dito que o machado caiu na água? Ele simplesmente levou um pau e através daquele pau que ele introduziu na água, foi capaz de magnetizar aquele machado e tirar para fora. Podia talvez dizer o que você tem um punhado, digamos, de azeite, encher panelas e panelas, digamos, um punhado como que de uma garrafa de refresco de azeite e encher um tambor.
Como isso pode ser feito? A fé pode fazer tudo. Essa fé, irmãos, que estamos pedindo ou levado para atingir esses níveis. Alguma coisa está prestes a acontecer. Eu lembro, deixa eu tentar colocar isto aqui. Falei a respeito disto, se não estou em erro, no vídeo passado. Dessa irmã que sempre ajudávamos. E ela vinha, pedia e dávamos. E ela chegou a um ponto de dizer que já não quero pedir e eu vou orar para que Deus trate com o seu servo, para que o seu servo nos lembre. E realmente ela já não fazia nenhum esforço e nós lembrávamos dela sem o esforço dela de ter que pedir. Agora, se ela tivesse tido fé para dizer que Deus, eu não quero mais pedir, me abra um caminho pela qual eu possuir o que eu quero para se alimentar sem precisar de pedir, Deus poderia ter lhe ajudado. Mas ela pediu daquela maneira e Deus foi fiel para lhe dar da maneira como ela pediu. Quando o irmão Branham foi dito a respeito da mulher que estava para ser operada, o que ele queria que fosse o desfecho daquele assunto, e ele pediu que, antes da mão do médico a tocar, operar, houvesse uma saída. É o que ele pediu, é o que Deus fez. Se ele tivesse dito, Deus, estou a pedir para que a operação corra bem, dependia sempre da fé dele, depende sempre da sua fé. E o irmão Branham chegou-se a um ponto em que aquela senhora disse, mas você pode fazer? E o irmão Branham olhou naquela fita, começou a mover aquela fita pela fé dele. Porque há essa coisa que se chama a sua fé te salvou. E veja uma coisa, quando o irmão Branham fez aquilo, aquela senhora disse, isto aqui deve ser bruxaria, mas há uma coisa dessa na Bíblia. E o irmão Branham foi com ela no livro de São Marcos 11, onde Jesus amaldiçoa uma árvore. E o que aconteceu com aquela senhora? E ela disse, agora, quem abanou aquela porcelana? Quem abanou? Deus ou o diabo? Ela já estava como que confusa. E o irmão Branham diz que nem Deus foi, nem diabo foi. Foi a minha fé. Porque há essa coisa que se chama a sua fé. Irmãos, há níveis em que quando você chegar à fé perfeita, o que você pode fazer não tem limite. Meu Deus. Não tem limite o que um homem que tem fé pode fazer. Você pode fazer coisas sem limite pela sua própria fé. Está vendo, irmão? Elias podia chegar na casa daquela viúva, a farinha não acabar, o azeite não acabar. Aquilo tudo é pela fé. Coisas que nós conhecemos. E realmente, amados irmãos, nós estamos a caminhar a passos bem largos. E deixa eu dizer que algum desses dias, e essa senhora quando viu que, há um nível da fé que ela ainda não atingiu, ela disse, eu entendo que há um nível de fé que eu ainda não atingi. Vou tentar com todo o meu coração para querer Deus me ajude. E ela começou a querer de verdade, de todo o seu coração. E no instante aquela doença, foi embora. Irmãos,
Logo quando a fé atingir os níveis esperados, tudo se torna possível. A enfermidade não pode continuar a lhe agarrar quando você querer corretamente. Logo que você atingir esses níveis de fé, a enfermidade está a lhe deixar. Há logo uma mudança. Nós estamos a falar de esperança, mas fé pura, genuína. E ele fala de um assunto e diz, ele falando aqui, deixa eu ver se eu posso ler diretamente. Ok. Você pode continuar a ler? Sim, talvez 44 aqui. Você entende o que eu quero dizer? Agora, muitas vezes me perguntam por que ele disse grão de mostarda. Eu posso abandonar esse pensamento. A semente de mostarda é a menor entre todas as sementes. Esta semente, mas não há nada que se misture com o grão de mostarda. É tudo mostarda. Você não pode misturar com couve ou nada e fazer crescer. É tudo mostarda. Se você tem tanta fé, toda a fé, não misturada com outra coisa, peça o que você quiser e será dado a você. Mas não pode estar oscilando. Tem que ser mostarda genuína. Se você sabe do que estou falando, tudo bem. E eu disse, quando mais seria necessário? Ora, disse ela, olha aqui, quero te perguntar uma coisa. E ela disse, Deus moveu isso ou o diabo moveu aquilo? E eu disse, nenhum dos dois moveu isso. E ela disse, então, com que diabos isso moveu? E eu disse, e eu movi. Ela disse, bem, você está a 15 pés ou melhor longe daquilo. E eu disse, não, foi minha fé que moveu. Vê? Se você pedir alguma coisa e não duvidar, está vendo o que eu quero dizer? Está vendo, irmão? Fé. Mas você é um agente moral livre, você é um ser humano. Você pode se ofender com isso em seu coração e eu não poderia tocá-lo se você precisasse. Jesus não pode fazer muitas obras poderosas, por quê? Por causa da sua descrença. Vem quão pouco as pessoas sabem sobre a fé. É incrível, amigo, descobrir o quão pouco as pessoas sabem sobre isso. Elas falam muito sobre isso, mas sabem tão pouco sobre isso. Falamos tanto sobre a fé, mas tão pouco sabemos o que a fé é mesmo de concreto. E eles então, bem. E então ela disse, bem, você quer me dizer que papel isso desempenha com Deus? Aquela parte ali. E eu disse, agora, olha, havia um anjo que desceu ao quarto e me disse que lá atrás, antes de eu nascer, estava preordenado para eu ter um dom de cura. E ele foi explicando. Ok, deixa eu ver se vou saber. Sabe, saltar um pouco. Você entende o que eu quero dizer? Sua fé para querer te salvou. Não o que você elaborou e pensou em sua mente, mas o que você realmente sabe. A própria evidência das coisas que não se vê. Então agora a garota disse, irmão Branham, eu realmente sei que há algo acima de onde já alcancei. E realmente qualquer um que colocar o seu pensamento nesta questão aqui,
e ver que não tem essa graça de mover alguma coisa sem colocar a mão, vai entender que realmente há algumas alturas da fé que a igreja ainda não alcançou. Sempre eu tenho falado a respeito desta questão de Enoque. A Bíblia diz que Enoque alcançou testemunho. E realmente a igreja, um dia desses, a igreja vai alcançar esta fé. Antes do arrebatamento acontecer, haverá um derramamento do Espírito que vai ajudar a igreja para alcançar essa fé para sermos arrebatados. E devemos conhecer a respeito dessas coisas. E a garota diz, irmão Branham, eu realmente sei que há algo acima de onde eu já alcancei. E ela disse, vou tentar de todo o coração e Deus tenha misericórdia de mim. E ela disse, deixa-me querer. E então segurei sua mão e havia uma vibração saindo daquele apêndice rompido. Orei por ela e parou imediatamente porque ela creu na totalidade. E eu disse, Deus te abençoe, irmã. Sua fé é agora. A sua fé agora te salvou. Está vendo, irmão? Ela não tinha essa fé capaz de mover algo sem colocar a mão. Mas ela chegou de alcançar aquela fé. E quando ela alcançou, imediatamente ela foi curada. Amados irmãos, é possível também alcançar esta fé. É possível você ter esta graça. A fé que pode mover coisas, sem ter que colocar a tua mão, sem ter que você, talvez, digamos, falar. Mas pela fé as coisas mover, orar, até que as coisas andem. Chega-se um momento em que você vê que isto aqui, bater, falar, zangar, isto aqui não vai resolver. Precisa de você usar a sua fé, fitar a sua atenção e mover aquilo. É por isso que se diz que fé pode mover montanhas. Isto não é brincadeira, é pura verdade. Montanhas mesmo, que sejam montanhas espirituais, que seja montanha mesmo física. Uma montanha mesmo física pode se mover pela fé. A fé faz tudo. E ele diz agora, você vê o que é a fé? Vejam, amigo. E eu sei que todos vocês pelo menos saibam disto. Este corpo é controlado pelos 5 sentidos. Depois ele mostra como que essas coisas são feitas. Mas talvez, amados irmãos, e eu dizer a verdade, quando eu cheguei aqui, onde o irmão Branham deu aquela prova, e ele nesta mensagem mesmo, ele diz, qualquer um que tem fé pode mover aquele parceleta sem colocar a mão. Qualquer um que tem fé. Quer dizer que você também pode mover se tiver fé. E se não consegue mover, é sinal de que a sua fé ainda não escalou as alturas que são esperadas. Eu comecei a pensar, meu Deus, ajuda-nos, por favor. Sabe, ainda vamos entrar nisso, Deus vai nos ajudar bastante. Falávamos a respeito do irmão Sotman. Estavam viajando com o irmão Branham. E o atrelado dele começou a ter problema porque o rolamento havia sido gasto. E pararam e foi pedir ao irmão Branham, peço para que ore a favor do meu rolamento, porque já acabou aqui. Precisa de ser substituído.
Veja uma coisa aqui, uma bela lição. Este irmão, sabendo que para resolver o rolamento de um carro, você só precisa de substituir. Todavia, esse irmão sabia que tudo era possível. Encarou o irmão Branham e disse: irmão Branham, estou a pedir para orar a favor do meu rolamento. Está vendo o que é isso, irmão? E há coisas que os crentes acabam concluir que isto aqui nem vou pedir o pastor para orar, porque isto aqui não é possível de se realizar. E você está a mostrar a sua incredulidade. Você é incrédulo, você é incrédula. Independentemente de quanto tempo você está na igreja. Porque tudo tem que ser possível para você. Só a graça de ir e dizer que estou a pedir para orar por meu rolamento já é sinal de que a pessoa queria, que Deus era capaz. E o irmão Branham orou a favor de um rolamento, uma peça de carro que estava gasta. Orar e aquela peça, e a fé genuína, a fé genuína substituir aquela peça, ou renovar aquela peça e o carro continuar a andar sem mais problema, sem mais barulho. Irmãos, esta não é fé de brincadeira, é fé que cria. É fé como a fé de Deus. E nós, como filhos de Deus, da mesma maneira que foi dito que temos que ser santos como Ele é santo, também temos que ter a fé que Ele também tem. E Ele podia criar coisas que não existiam através da fé. Falar e as coisas virem à existência. Oh, meu Deus! Falávamos a respeito desta outra questão. E ele fala a respeito da sua faca. E ele diz que a minha faca, que eu sempre ando com ela no meu bolso, e se ela não estiver no meu bolso, a fé vai lhe trazer. Está vendo, irmão? Alguém deixou, vamos dizer que você está a correr em direção ao banco, ou mesmo subir chapa. Depois de uma distância, você vai se lembrar que, meu Deus, deixei a passagem em casa. Além de você correr e voltar para casa, ter a fé genuína de trazer a passagem que você deixou em casa, dinheiro que você deixou em casa, para poder te seguir e se achar dentro do seu bolso. Você diz, mas como pode ser feito isso? A Bíblia diz que tudo é possível para aquele que crê. É ser possível dele, é fazer o impossível, Senhor. Deixou passagem. Além de dizer, deixei passagem, vamos dizer que você já está no carro, mete as mãos no bolso, vê que não tem passagem e começa a dizer, deixa eu descer porque deixei dinheiro em casa. Pela fé você pode coletar a sua passagem que deixou em casa e aquela passagem pode lhe seguir e entrar no seu bolso. Isso é que se chama fé perfeita, fé pura. E aquela senhora diz, Senhor, ajuda-me. E eu entendo que a minha fé não está onde ela devia estar. Você não sente o mesmo depois de um desafio desse que o profeta fez, dizendo que qualquer um pode fazer isso. E você sabe que não tem graça para fazer isso. Mas há uma maneira, se é que Deus ajudou aquela senhora para subir até conseguir escalar as alturas da fé,
há uma maneira pela qual você também será ajudado por Deus para alcançar as mesmas alturas. Senhor, por favor, ajuda a minha fé. Ela ainda não alcançou os níveis que estão sendo exigidos aqui. Tenha pena de mim, me ajude, por favor. Essa fé que nós vamos precisar para sermos arrebatados. E ele diz, o irmão Branham falando, se você não tem fé para curar dente, para curar um membro que está doente, um membro do seu corpo que está doente, quanto mais a fé que vai ser desejada, não para curar um membro, mas para curar todo o corpo, ao abrir e fechar de olho, o seu corpo ser transformado. Precisará de uma tamanha fé. Não gostaríamos de ser um povo que espera pelo arrebatamento e o arrebatamento chegar e não nos levar porque não tínhamos a fé pura que era desejada. Que Deus, de uma ou de outra maneira, durante essas pregações, possa nos ajudar para termos a fé genuína, a fé do arrebatamento. Ó Pai Celestial, meu Deus, que desafio. Eu quero acreditar que cada um que apanhou o fio deste pensamento compreende também que precisa de muita graça. Por isso, meu Deus, ajuda-nos, por favor. Aquele Deus que ajudou aquela senhora que até havia dito que aquilo era encantamento, que aquilo era do diabo. Mas mesmo assim, Senhor, com a tua misericórdia, foi ajudando, até que ela alcançou as alturas da fé que era esperada dela. E ela foi curada. Senhor, por favor, nesta hora final, neste momento em que estamos a ver que a tribulação já está como que prestes a começar. A qualquer momento, Senhor, vamos ser chamados para subir. Oh, Senhor, aquele que ajudou a Noé, que ajudou a Enoque para poder alcançar testemunho, que deu graça de caminhar com Deus e ser arrebatado. Ajuda-nos também, Senhor, para alcançarmos a fé que é esperada de nós, para alcançarmos as alturas da fé que será capaz de nos transformar ao abrir e fechar o olho. Por favor, tenha pena de nós. Perdoa, Senhor, a nossa incredulidade. Com isto aqui, faz-nos entender que precisamos de muita ajuda sua. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda cada irmão, cada irmã, Senhor, para poder levantar como aquela irmãzinha levantou e alcançou aquela fé. Que tenhamos também graça. Ensina-nos, Senhor, para levantarmos e alcançarmos também a mesma fé, a fé que uma vez foi dada ao santo. Tenha pena de nós, Senhor. Certamente sem ti não teremos graça de alcançar essa fé que move montanhas e move coisas sem que tenhamos colocado a mão. Tenha pena, Senhor, começando mesmo por mim, se é que tenho achado graça diante dos teus olhos para entrar e sair no meio do teu povo. Me ajude, por favor. Coloque essa fé, Pai, que é esperada de nós. Porque, Pai, não queremos que a tribulação se estabeleça enquanto que ainda estamos aqui. Podemos ver o mundo político, tudo em ordem para o início da tribulação. Senhor, e nós somos ensinados que antes da tribulação se estabelecer, a igreja será arrebatada. Por isso estamos a encarar este assunto para que o Senhor nos ajude e nos dê a fé que vamos precisar para deixarmos este mundo
ao abrir e fechar de olho, antes da tribulação se estabelecer. Fará isso, Senhor, e dará a cada um de nós esta graça. Dê-nos, Senhor, por favor, porque senão teremos perdido tudo. Todo o esforço terá sido empreendido em vão. Ajuda-nos. Nos encomendamos nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E te peço que possa lembrar de cada irmão, de cada irmã lá onde está nos ouvindo, e dê essa graça para levantar como aquela senhora e tentar e querer de todo o seu coração. E quando se crê de todo o coração, tudo já é possível. Ajuda-nos, ó Pai. Te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Deus lhes abençoe ricamente. Já chegamos ao fim do nosso pequeno culto. Na próxima semana, somos capazes de interromper para falarmos a respeito da Páscoa. Que o Senhor lhes abençoe e que dê a cada um de vocês esta fé pura, a pura fé, a fé perfeita, a fé do arrebatamento. Deus lhes abençoe. Amém. Encontro calma na oração, encontro